O suco que eu desenvolvi, o LibFresh... Que aí você fala dele, esse fica um fenômeno. Muito, esse suco é um suco que vem transformando a vida de mulheres no mundo inteiro. Porque são 7 alimentos que eu coloquei ali dentro, eu levei meses para estudar isso, eu sabia a função de cada alimento separado. Mas em determinado momento eu falei, eu preciso promover, né, criar alguma estratégia para que essa mulher tenha acesso a todos esses nutrientes que são importantes para essa fase, principalmente dentro do fogacho, baixa de libido, ressecamento vaginal, não só vaginal, mas de todas as mucosas do corpo. Então foi por isso que nasceu o LibFresh. E outra coisa, uma coisa que aterroriza muito a cabeça das mulheres, eu sempre faço alguns cortes sobre isso, é os famosos fogachos. Sim. É um sintoma predominante na menopausa. Tem algumas mulheres que não têm. E as mulheres que não têm menopausa, uma média do percentual. E o que é esse tal desse fogacho? O que as mulheres podem fazer? São várias perguntas ao mesmo tempo. Para poder minimizar esse diacho desses calorões aí que rebentam as mulheres no meio. Vamos lá. Mais ou menos 4 em cada 10 mulheres vão ter fogacho. Então não são todas. A gente tem aí uma predominância de 40%. 40%? A Oi, questão, até pouco, né? A questão é que também a gente não pode reduzir só fogacho, né? É isso que eu tô falando. Sim. É uma alteração. O fogacho, ele é uma alteração vasomotor. Ele está associado a fluxo de sangue. Para entender o que é o fogacho, para a gente saber o porquê que não pode se ter fogacho. Certo. Eu quero explicar o que é. A gente tem dentro do nosso cérebro, lá no hipotálamo, um pedacinho como se fosse, né, um pedacinho lá do nosso cérebro, uma glândula, que é como se ela fosse uma resistência de chuveiro. Um termostato, vamos falar assim. Certo. Ele regula a temperatura do corpo. Com a queda do estradiol, que começa a acontecer no climatério já, antes dessa mulher menopausar, essa queda do estradiol faz com que esse hipotálamo, que esse termostato, ele perca um pouco a noção dessa temperatura. Ele acha que o corpo tá oscilando temperatura. Então, ele manda um comando pro coração, para que o coração trabalhe fluxo de sangue. Então, o que ele faz no primeiro momento? Opa, essa mulher tá começando a esquentar. Aí ele vira pro coração e fala pro coração, tá diferente aqui o negócio, ó. Faz o seguinte, para de mandar um pouco de sangue para baixo, manda sangue aqui para cima, nós temos que esfriar essa parte aqui dela que tá esquentando. Coração faz o quê? Muda um pouquinho o fluxo de sangue, manda fluxo de sangue. O que começa a acontecer com essa mulher? Calorão, fica vermelha, transpira. Você põe a mão nela, não sente nada, mas ela tá derretendo. Ela tá queimando. Ela tá sentindo que a temperatura subiu muito. Imediatamente, ele já percebe de novo, ele fala, esquentou demais. Manda sangue para baixo. Desce esse sangue. De uma vez, faz sangue para baixo, vem taquicardia, calafrios em seguida. E a mulher pode chegar a ter, por exemplo, as que sentem à noite, chega a ter 12, 15 episódios desse ao longo da noite. Essa mulher não dorme. Nossa, é horrível isso aí. Ela não dorme. Porque ela sente frio, ela sente calor. Ela sente frio, ela sente calor. Desliga o ventilador, liga o ar-condicionado, todo, desliga o ar-condicionado. As minhas pacientes, eu tenho paciente que antes de chegar pra mim, eu tenho paciente que sofreu 20 anos com fogacho. Nossa, é muito tempo. 20 anos. E essa mulher troca de pijama, ela toma banho. Quem tem ar-condicionado, liga ar-condicionado, desliga ar-condicionado, puxa a coberta, tira a coberta. Né? Então, e é muito, muito problemático no relacionamento isso. Porque muitas vezes o marido não entende o que está acontecendo. Ela não deixa ele dormir. Agora eu entendo porque que alguns casais chegam a certa idade e começam a dormir em cama separada, né? E muito casamento acaba por isso. Eu tenho muita paciente. E não só pelo fogacho, por tudo que vem junto com ele. Por todas as outras alterações. São histórias tristes, mas reais. E então, aconteceu esse fogacho, por que eu não posso deixar essa mulher ter esse fogacho? Porque a cada episódio desse fogacho acontecem micro-AVCs no cérebro dessa mulher. Um pedacinho lá do cérebro dela, uma coisinha, nós estamos falando de nano, nem micro, não, menor ainda. Né? Então, vou botar nano-AVCs ali que acontecem. Só que, imagina isso a longo prazo. Vai somando isso ao longo dos anos. Por que hoje a gente tem tanta mulher com Alzheimer, com demência senil? A memória ficando ruim, mulher perdendo foco, concentração. Porque quando você pega uma ressonância magnética de uma mulher que tem muito fogacho, ela já tem um monte de massa branca no cérebro. O que é massa branca? É massa morta. E que não regenera. Não regenera? Não. Uma vez que a massa cinzenta ficou branca, não regenera mais. Então, a gente tem que oferecer cuidado para essa mulher e entendimento, principalmente, para saber o que está acontecendo. Por que eu não posso? Não é só uma questão de desconforto. Claro que é horrível. Essa mulher não passa mais maquiagem. Ela não usa roupa clara, porque ela fica toda molhada. Já entrou comigo em live 2 vezes, mulheres, no meu Instagram, de cabecinha raspada.
porque o cabelo encharcava com fogacho. Então, são casos extremos que levam essa mulher. Isso porque ela não sabe ainda o que acontece lá dentro. Até então é só externo, né? Exatamente. Então, sendo o fogacho uma das alterações, muito desconfortável, talvez a mais desconfortável para a mulher que sente. Agora, mais uma vez, precisa ter isso? Não. A nutrição tem um papel fundamental nisso. O suco que eu desenvolvi, o LibFresh... Que você fala dele, esse suco é um fenômeno. Esse suco e é um suco que vem transformando a vida de mulheres no mundo inteiro. Porque são 7 alimentos que eu coloquei ali dentro, eu levei meses para estudar isso, eu sabia a função de cada alimento separada. Mas em determinado momento eu falei, eu preciso promover, né, criar alguma estratégia para que essa mulher tenha acesso a todos esses nutrientes que são importantes para essa fase, principalmente dentro do fogacho, baixa de libido, ressecamento vaginal, não só vaginal, mas de todas as mucosas do corpo. Então foi por isso que nasceu o LibFresh, porque ele trabalha fluxo de sangue. Ele faz vasodilatação. Então, aumentando, fazendo vasodilatação, esse sangue circula melhor pelo corpo, essa mulher não tem fogacho. Essa paciente mesmo de 20 anos de fogacho, com 1 semana de LibFresh, ela não teve mais um episódio. Ué, então, como é que é essa receita desse negócio? Desse LibFresh? Que o nome é bonito, viu? O que quer dizer LibFresh? Na verdade, foi um nome criado para... Eu tentei associar os 2 sintomas que ele age muito diretamente, que é a melhora da libido, porque melhora a função fisiológica por mais irrigação. Se eu tenho mais sangue, essa mulher está mais irrigada. E é um sangue que tem mais nutrientes circulando. Então, isso afeta a fisiologia, a química da libido. E, por outro lado, como ele faz essa vasodilatação, ele promove essa regulação, né, da temperatura lá no hipotálamo. Então, eu ofereço condição para essa mulher, para esse corpo não perceber tanto essa oscilação. Mas não é só isso ainda. Ele tem dentro dele uma classe de substâncias que são os fitoestrógenos. Fitoplanta, estrógeno e estrogênio que a gente produz. E estradiol, né? O estradiol, todos os estrogênios, progesterona e estradiol. Então, se eu tenho esse estradiol lá embaixo, essa mulher está muito mais suscetível a ter fogacho. Se eu trago fitoestrógenos, o corpo reconhece aquilo como fisiológico, por meio do alimento, ele absorve essa substância e o corpo entende que há a presença do estradiol ali. A gente não muda exame. Não muda números em exame, mas o corpo, ele percebe a presença da substância, que é o que importa. E essa mulher passa a ter muito mais qualidade de vida. Então, é um suco, até muitas vezes as mulheres falam, Fernando, suco milagroso. Não, gente, não é isso, é cuidado. É cuidado, só que não adianta fazer uma vez e parar. Então, a gente põe ali melancia, beterraba, inhame, gengibre, couve, linhaça dourada, limão e água. E a combinação desses 7 alimentos ali, mais a água, a função da água que também tem ali dentro, é isso que faz com que essa química do corpo mude. E como é que faz esse suco? Bate tudo junto? Como é que mistura? Você bate, a receita até né, falar pro seu pessoal que tá, o primeiro vídeo no meu Instagram que tá fixado é a receita completa do suco. Pra quem quiser entender ele perfeitinho, Isso, né? tem tudo. Eu fiz um vídeo mostrando como é que ele é feito. Então, a gente usa um pedaço de melancia, eu gosto de exemplificar com a minha mão, né? Eu falo uma mão fechada, né? Um punho, uma mãozinha aqui de melancia, meia beterraba, uma folha de couve, retiro o talinho dela, 30 gramas de inhame, já vou logo falar, pode ser cru. Tem vídeo também lá no meu Instagram explicando, desmistificando essa questão da toxicidade do inhame cru. Tá lá também. Tem nada explicação. A ver, né? Não tem. Para um grupo reduzido de pessoas. Como tudo, né? Tá lá. Então, a gente usa 30 gramas de inhame, uma colher de sobremesa cheinha de linhaça dourada, e é melhor a dourada porque ela tem mais fitoestrógeno que a marrom, então a gente tira mais benefício. Caldinho de um limão, uma pontinha de dedo assim de gengibre, né? Então, eu falei todos, não falei? Sim, gengibre, melancia, beterraba, limão. Falei, todos. Couve. E 200 a 300 ml de água. Se você gosta mais concentrado, usa 200 ml de água, porque ele dá um suco grande. Depois tem que coar, não? Tudo. Não, eu recomendo não coar para aproveitar mais a fibra. Sim. Né? Os nutrientes vão estar ali de qualquer forma, mesmo se você coar. Mas se é uma mulher, por exemplo, que acontece muito, uma outra alteração é o intestino prender dessa mulher, essa mulher fica mais constipada no climatério e na menopausa. Esse suco já entra com uma função importante de melhorar o intestino. Por causa da fibra, né? Por causa da fibra.